Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito dessa queda pesada de Usiminas, caindo quase 17% nesse momento. O que está acontecendo com ela? Tratar aqui também a respeito de Vale, que está subindo um pouquinho nesse momento, e da JHSF, subindo um pouco mais. Então vem comigo. E começando aqui com a JHSF3, para quem não conhece, é uma empresa do setor imobiliário, mas por mais que seja uma empresa do setor imobiliário, ela cada vez mais vem apresentando uma receita mais previsível. Por quê? Porque ela está focando em shopping centers, em hotéis, ou seja, buscando receitas mais recorrentes, não simplesmente uma construtora que constrói, faz a venda, o lançamento e depois disso tem que construir de novo para obter receita. Então, essa maior previsibilidade hoje da JHSF vem fazendo ela se tornar uma empresa cada vez mais atrativa, isso na minha visão. Não é nenhuma recomendação de investimento. E a empresa, ela registrou alta de 16% nas vendas dos shoppings que hoje são por ela administrados. Isso ela anunciou por meio das prévias operacionais. A taxa de ocupação destes shoppings atingiu 96%, ou seja, uma baixa vacância. Isso é muito positivo pensando em previsibilidade das receitas. Ela é uma empresa focada em alta renda. E aí, não à toa, que justamente no público alta renda que as vendas dispararam. Nos shoppings Jardins, você teve 35% de alta. Catarina Fashion Outlet, 28% praticamente, e o Shopping Cidade Jardim, mais de 12%. E na parte de aeroporto, teve um aumento considerável em movimentações, portanto, a empresa deve reportar bons resultados. Apesar disso, nos últimos 12 meses, cai quase 24%. Veja que ela chegou a testar aqui os 3,72 e começou a retornar, voltou a corrigir o movimento que está abrangendo as small caps no geral. É uma empresa small cap, vale menos que 3 bilhões de reais hoje na bolsa e está negociando um indicador preço sobre valor patrimonial de 0,54, um enorme desconto. Só para você ter uma ideia, para a empresa valer hoje o valor do seu patrimônio líquido, ela teria que subir quase 100%, porque de 0,50 para 1, ela tem que subir 100%. Então hoje, não me surpreenderia a empresa passar a valer em algum momento algo próximo de 6, 7, 8 reais. Não à toa que o potencial de rentabilidade da empresa, segundo a fórmula do Graham, é de 179%. Claro, o Graham ele busca uma margem de segurança alta, então você pensar em um potencial de alta de pelo menos 50%, 60% não é algo exagerado aqui nessa empresa. E de novo, empresa focada no segmento alta renda. A gente sabe que, por mais que a gente tenha uma economia mais fraca, estejamos num momento de crise, juros altos que está impactando as small caps, empresas desse segmento, a gente sabe que o pessoal alta renda não deixa de consumir tanto. E a gente está vendo essas vendas em alta, sendo que a empresa paga um dividend yield alto hoje e ela tem adotado uma postura muito similar a um fundo imobiliário, dada a circunstância atual de renda mais previsível na empresa, pagando dividendos mensais, uma das poucas empresas da bolsa que está adotando essa política hoje. Sendo assim, é por conta disso que hoje ela está subindo 1,5% em virtude dessa alta nas vendas. Agora, nesse momento, superou os R$4. E aí, prosseguindo aqui, para falar a respeito da Vale, ela reportou o resultado do segundo trimestre de 2024, e foi um bom resultado, gerando aí um anúncio de juros sobre capital próprio de quase 9 bilhões de reais ou 2,9 por ação. Mas esses 2,9 são valores brutos, você precisa descontar o imposto de renda. Como que você faz isso? Imposto é de 15%, então eu pego 2,09, multiplico por 0,85. Por quê? Porque eu estou tirando 15%. Então, o valor líquido será de 1,77 por ação. É um valor alto? Depende do seu preço médio. Na cotação atual de Vale, a 61,51, você dividiria por 61,51 e teria um dividend yield de 2,8%. Então, depende do preço que você tem, esse dividend yield desse anúncio vai variar entre 2,5% a 3% mais ou menos. A data com dia 2/8, aqui o investidor 10 ele já monitora para você, pagamento 4/9, sendo que a Vale pode fazer mais um pagamento ainda nesse ano. Então, ela já pagou 2,73 de dividendo, agora mais 1,77. Então você tem 2,73 mais 1,77 que a gente viu ali, já garante 4,50.
a 62 mais ou menos de preço médio, já foi 7,2% de dividend yield, mais um pagamento, que pode ficar nessa faixa dos 1,70 alguma coisa, você teria um dividend yield próximo de 9%. Essa seria a projeção de dividend yield, não é esse de 11 que está aqui, porque ele vai pegando o período do ano passado para a Vale nos preços atuais. É abaixo da Selic? Sim, só que a Selic você tem que descontar o imposto de renda, porque se você for investir na Selic, no Tesouro Selic, você vai pagar imposto de renda. Então, fica muito próximo do que você teria hoje de rentabilidade num Tesouro Selic. Então, razoável esse dividend yield nos preços atuais, tornando a Vale hoje uma oportunidade pensando em um dividendo razoável, mas não é nenhuma recomendação, sempre lembrando aqui. E olhando aqui para o desempenho da Vale, a gente já sabia que seria bom, porque ela publica previamente o relatório de vendas, fiz até um vídeo no canal, produção e vendas, mostrando que vinha um resultado bom, apesar dos preços menores que foram praticados no minério de ferro. E eu quero chamar a atenção para vocês aqui, já pegando um ganchinho do que eu vou falar sobre Usiminas, que é o seguinte: o pessoal fica super eufórico, meu Deus do céu, o lucro líquido da Vale subiu 210% quando você compara com o segundo trimestre de 2023. Mas aí é que tá. Empresas de commodities, empresas da velha economia e de capital intensivo. O que é capital intensivo? São aquelas empresas que precisam pegar parte do lucro gerado, grande parte, e reinvestir na empresa para que ela possa continuar operando, investir no maquinário, reinvestir ali na compra de novos ativos. Isso, capital intensivo, precisa ter muito patrimônio e muito investimento para operar. A Vale, Usiminas são empresas dessa espécie. E aí quando você olha para essas empresas, cuidado para não ficar deslumbrado ou muito pessimista quando você olha para o resultado apenas do lucro líquido. Por que eu digo isso? Porque o lucro líquido ele é impactado por muitos itens não recorrentes. Ele é impactado por resultado financeiro, que pode beneficiar muito ou prejudicar muito uma empresa. E o resultado financeiro, ele muda completamente o jogo quando você olha só para o lucro líquido, para essas empresas principalmente. Porque são empresas que vão ser muito afetadas por uma alta dívida ou vão ser muito afetadas pela variação cambial. Então, cuidado, você tem que olhar para o lucro das operações. E aí, isso a gente mede pelo quê? Pelo EBIT. Então, quando a gente compara EBIT da Vale, ele caiu 1% em relação ao ano passado e subiu 17% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Então, cuidado isso aqui. Isso aqui já mostra que 210%, porque se não fosse assim, do jeito que eu tô falando, o que você teria hoje? Vale disparando 20%. Você não acha estranho? A empresa está subindo só 1%, com uma alta de 200% no lucro? É por esse motivo que eu tô falando. E olha só, itens não recorrentes, como eu falei para vocês, que ajudaram no crescimento do lucro da Vale, saindo de 892 milhões para 2,7 bilhões. Vamos lá. Quando tá entre parênteses, é um prejuízo, algo que vai descontar ou reduzir o lucro líquido. E aí o que você tem? Esse 1 bilhão aqui é um valor que não tem nada a ver com o resultado operacional, redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes. Agora você teve um ganho aqui, resultado do desinvestimento da subsidiária PTVI. E olha só isso aqui. Olha só isso aqui, 1,8 bilhão, o segundo tri de 2023 foi impactado pela baixa de imposto de renda diferido e agora você teve um ganho. Tá vendo que não tem nada a ver com o resultado da Vale? Mas isso impacta? E aí você chega no lucro líquido, você teve um ganho enorme aqui? Então esse que é o ponto. Olhe para o resultado operacional. E de novo, o resultado operacional da Vale teve uma piora, se você compara com o ano passado, e uma melhora interessante quando você compara com o primeiro trimestre de 2024. Por isso que a alta não foi tão expressiva. Esteja ciente disso. E até por isso que o dividendo também não foi uma coisa gigantesca. Quase 3% dependendo do preço que você tem Vale. E, finalmente, tratando aqui da Usiminas, que está desabando, nesse exato momento caindo 17%, e a empresa vinha numa boa alta, se você pega aqui esse período. Subiu 17% desde junho, só que devolveu tudo. Por quê? Esse tipo de empresa é bastante especulativa, sofre muito com o cenário macroeconômico desfavorável. E aí vamos conferir o que aconteceu aqui. Quando você olha aqui para o relatório da Usiminas, você pega esse prejuízo de 100 milhões e fica muito assustado. E já fala o seguinte, essa aqui é uma empresa horrorosa, mas não é bem assim. É uma empresa que já existe há muitos anos. O que acontece é o seguinte, é a situação da diferença entre o EBITDA, o EBIT, e o lucro líquido. Veja só no EBITDA, ela teve um EBITDA positivo. A gente tem que temer empresas com EBITDA negativo, porque significa uma empresa que não tem nem lucro operacional, ou seja, é uma empresa que você tem lá a receita líquida, aí você desconta
custos e despesas e não sobra nada. Então esse tipo de empresa a gente tem que realmente ficar longe. Agora, não estou recomendando Usiminas, não tenho intenção de comprar, mas aqui é para explicar para você que eventualmente tem Usiminas que não é bem assim que funciona o jogo. Ah, deu prejuízo, perdeu fundamento já, eu já vou vender. Não é por conta disso simplesmente. Você tem que olhar para o EBITDA. E ele foi positivo, só que teve queda. Um dos fatores foi o aumento das despesas gerais e administrativas. Saiu, por exemplo, de 152 milhões de reais no primeiro trimestre de 2024 e de 148 milhões de reais no segundo trimestre de 2023 para 165 milhões. Só que é um problema. Despesas gerais e administrativas crescendo, a inflação. E a empresa não está conseguindo repassar esse preço. Por quê? Ela está no setor siderúrgico, que está com a concorrência muito pesada frente ao aço chinês. A Gerdau tem sofrido com isso também, e também a CSN, e não foi diferente com a Usiminas. Outro problema aqui, outras receitas e despesas, mais uma perda. Margem EBITDA da empresa, isso aqui é efetivamente quanto ela ganhou no trimestre, só 4%, só denotando a dificuldade da empresa hoje em repassar preços. Agora olha só o grande impacto no lucro líquido, 292 milhões de reais de perdas cambiais. Ela perdeu muito com variação cambial aqui, foi muito acima do que ela perdeu de 98 milhões no primeiro trimestre de 2024 e frente ao ganho que ela teve de 80 milhões no mesmo período do ano passado. Então note o seguinte, vamos lá, você teve um prejuízo de 100 milhões, quase 100 milhões está aqui, o seu EBITDA foi de 274 milhões, então significa o seguinte, que se eu não tivesse toda essa perda cambial de 292 milhões, eu teria lucro. Por exemplo, se a minha perda fosse de 98 milhões, então eu teria 274, menos 98, menos os impostos, teria um lucro. Seria pequeno, mas teria um lucro. De todo modo, o resultado foi bom? Claro que não, foi um resultado fraco. Margem EBITDA de 4%, aumento nas despesas. Mas a perda cambial é algo do momento. Essas empresas perdem muito com o resultado financeiro. Então tem muita volatilidade. É o tipo de empresa que é extremamente complicada de acompanhar, de manter em carteira, de acertar o melhor momento para a compra. Por isso que é uma empresa extremamente complexa para se ter na carteira. Apesar disso, eu só queria chamar a atenção de vocês para ter um olhar mais crítico quando a gente olha para EBITDA e lucro líquido. Falando aqui, no caso, da Usiminas e da Vale. De um lado, uma empresa que foi beneficiada por resultado ali de itens não recorrentes no lucro líquido. Do outro lado, uma empresa que foi extremamente impactada, gerando essa volatilidade toda na data de hoje. Empresas, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luenz, que é o canal Mirai Investing.